confronto contra o Atlético Paranaense, sábado à noite, às 20h30, na Arena da Baixada. O Grêmio que tem muitas dúvidas, e também vamos falar sobre Arthur, que deu uma entrevista para a imprensa italiana falando o seu desejo de ficar no tricolor. Também sobre os 3 atletas que viajaram de Porto Alegre para Curitiba, logo após o Grêmio empatar no Chile contra o Palestino. Antes disso, vamos com os nossos patrocinadores, são eles: RC Glass Design. A RC Glass Design trabalha com vidros temperados, box de vidro, janelas e portas em alumínio. Vem para a RC Glass Design no fone 999 15 81 10. Falar com o proprietário Rodrigo. Também para a Ferragem Camargo, que fica na Avenida da Ponta Grossa 1055. Vem para a Ferragem Camargo no fone 998 75 1289 ou no 3030 37 37. Também para a Pampa Ráfia. A Pampa Ráfia trabalha com todos os tipos de embalagem para você, produtor. Embalagens para sementes, rações e Big Bag. A Pampa Ráfia tem entrega em todo o nosso país e o fone é 982 410708 ou no 3030 3737. Falar com o Anderson ou com a Daiane. Também para a SOS Car Auto Service, localizada no bairro Tristeza, na rua Doutor Pereira Neto, 1314. Vem para a SOS Car Auto Service, sua mecânica de confiança. O fone é 992 04 6886. Falar com o proprietário, o Márcio. Então, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o possível time do Grêmio, mas um time que tem muitas dúvidas. A gente ainda não conseguiu chegar em informações concretas de um time concreto, mas o Tricolor tem um possível time do meio para trás. Do meio para frente tem muitas dúvidas. O time do meio para trás é o time que vem jogando sem o Vieri, que está suspenso para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o time do meio para trás confirmado é o Everton no gol, na lateral esquerda o Pedrinho, na zaga pelo lado esquerdo o Wagner Leonardo, pela direita o Gustavo Martins e na direita, na lateral direita, o Pavon. Daí para frente tem algumas dúvidas. O Grêmio pode ser que jogue com 3 volantes, um tripé de volantes, tirando o Mac de meia e colocando o Mac para uma ponta esquerda, ou com 2 volantes e o Mac de meia e os extremas e o centroavante, que será o Bright White. Então, do meio para frente pode ter essas duas, uma dessas duas projeções de time. Um tripé de volante seria com o Noriega e o Pérez lado a lado, e na frente deles o Nardoni, porque o Arthur acabou estando fora por causa da lesão muscular. O Mac na esquerda, o Enamorado na direita e o Bright White como centroavante. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é jogar Nardoni e Noriega lado a lado de volantes, o Mac de meia, na direita o Enamorado e na esquerda o William, fechando para o meio. E o centroavante, o Bright White. Tem algumas pessoas cogitando que esse tripé de volante poderia ser construído sem o Pérez e com o Dodi, que foi na última partida lá no Chile. Eu não acredito nessa possibilidade, porque o Grêmio ficaria sem criatividade nenhuma no meio-campo. Mas algumas pessoas estão cogitando que o Dodi pode entrar nesse meio-campo no lugar do Pérez. Eu, particularmente, não acredito nessa escalação. Então, seria uma dessas duas escalações, com o Mac de ponteiro esquerdo, que é um erro, acredito, se o Luiz Castro fizer isso, porque ele vem dando conta do recado como meia, ou o Mac de meia com 2 volantes, e aí saindo o Pérez de volante, jogando só o Noriega e o Nardoni, e acrescentando o Mac como meia. Tem essas duas possibilidades,
Vamos ver amanhã, durante o dia, se sai, se vaza essa escalação do Tricolor. Por enquanto ainda tem essa dúvida. Certo, pessoal? E lembrando, a gente tem que fazer um jogo de alta força física, porque o estádio está completamente lotado, já venderam todos os ingressos. O Grêmio vai ter que fazer um jogo de muita intensidade lá. Por quê? Porque a chance de se o Grêmio acabar perdendo, nós entrarmos ou ficar muito próximo da zona de rebaixamento é muito grande. Lembrando que depois do jogo do Atlético Paranaense, nós temos o Riestra pela Copa Sul-Americana, mas pelo Brasileiro, no fim de semana que vem, temos o Flamengo na Arena. Certo? Vamos falar também agora sobre o Arthur. O Arthur acabou hoje, durante o dia, dando uma entrevista para a imprensa da Itália, falando algumas coisas. Na entrevista tiveram perguntas sobre ele jogando na Europa, várias perguntas que não interessavam muito ao Grêmio. Mas a última pergunta do repórter italiano foi sobre o destino dele na janela da próxima janela, que é para o ano que vem na Europa ou para o nosso segundo semestre aqui no nosso país. E o Arthur acabou dizendo que aqui ele se sente muito bem porque ele é valorizado, a torcida gosta dele, ele é valorizado pelo clube, ele consegue jogar, consegue ganhar minutos e ele está muito feliz no Grêmio. Não falou com certeza que vai ficar no Grêmio, mas na entrevista ele deu um ar de dizer que vai pensar muito com o coração no momento de decidir isso. Por quê? Porque se tiver propostas do mesmo nível que o Grêmio consegue fazer o pagamento de 6 milhões que a Juventus queria de euros, ele vai acabar escolhendo pelo Grêmio. A não ser que surja uma proposta de um grande clube, dando uma estrutura para ele de contrato de 2, 3 anos. Ele deixou muito claro que se isso não acontecer, nessa entrevista ele falando, ele tem muita chance de permanecer no Grêmio, porque ele está muito feliz aqui, tanto por parte do clube, conseguindo jogar, ganhando minutos, coisas que nos últimos 2 anos na Europa ele acabou não conseguindo fazer. Certo, pessoal? Também agora falando sobre os 3 jogadores que acabaram indo para Curitiba, logo após o Grêmio viajou para Curitiba, saíram de Porto Alegre. O Orteia deve ser para entrar no grupo de relacionados, porque o Arthur acabou voltando para Porto Alegre por causa da lesão muscular que ele acabou tendo no jogo contra o Palestino. E também foram para lá o Nardoni e o zagueiro Luiz Eduardo. O garoto Luiz Eduardo também viajou para ser relacionado nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Certo, pessoal? Lembrando, é de suma importância esse jogo contra o Atlético Paranaense, porque se nós não buscarmos os 3 pontos lá, ou um empate pelo menos, nós vamos ficar ou muito próximo da zona de rebaixamento, ou até mesmo dentro da zona de rebaixamento, e a gente sabe que quando um clube grande entra numa zona de rebaixamento, é muito complicado. Certo, pessoal? Dá like nesse vídeo, curte o canal lá, segue o canal, que é muito importante. Devagarinho nós vamos aumentando esse número de inscritos, que é muito importante para o canal.